Bom, gente, vocês, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós iniciamos, tá? Falando sobre os álcools. Só que agora eu vou trazer para vocês um pouco em relação às propriedades do álcool, né? Nós sabemos que os álcools, eles são compostos orgânicos que possuem o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um ou mais átomos de carbono saturado, certo? Em virtude desse tipo de estrutura, né, que o álcool tem, os álcools apresentam algumas propriedades físicas que são muito importantes para sua utilização em algumas áreas, né, pela atuação do etanol, aditivo da gasolina, ajudando a diminuir as emissões poluentes liberadas na queima do combustível fóssil, tá? E dentre algumas propriedades que eu vou apresentar para vocês, vou falar um pouco também sobre a força intermolecular que está presente no composto, né? Álcool. Então vamos lá, né? As moléculas dos álcools, eles são atraídas umas às outras por meio de ligações de hidrogênio. O tipo de força intermolecular mais intenso que existe, né? Que no caso é a força intermolecular, né? Vou falar um pouco em relação às ligações de hidrogênio. Elas ocorrem quando átomos de hidrogênio se ligam ao átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio. Essas ligações de hidrogênio, gente, também é conhecido como ponte de hidrogênio. Talvez em um dos livros vocês possam encontrar esse termo, não ligações de hidrogênio, mas é a mesma coisa, tá? É quando o hidrogênio ele se liga a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são elementos fortemente eletronegativos. No caso dos álcools, o hidrogênio se liga ao oxigênio. Essas forças intermoleculares que eu estou falando para vocês, a força de interação molecular, né, dos álcools, ele vai explicar também outras propriedades, como a solubilidade, a polaridade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aí vou falar um pouquinho para vocês agora em relação aos pontos de fusão e ebulição. Os pontos de fusão e ebulição do álcool eles são elevados, pois as ligações de hidrogênio que as moléculas dos álcools realizam umas com as outras são forças eletrostáticas muito intensas. Portanto, precisa-se de muita energia para romper essas ligações. Tá? Um aspecto interessante é quando se mistura 95% de etanol com 5% de água, forma-se uma mistura que a gente chama de azeotrópica, que significa que ela se comporta como uma substância pura no momento da ebulição, tá? Sendo que a temperatura de ebulição se mantém constante em 78,15 graus no nível do mar, até que toda a mistura passe para o estado gasoso, tá? Então, uma informação importante em relação ao ponto de fusão, ponto de ebulição do álcool. Falar um pouquinho para vocês também em relação à polaridade, né? Já falei para vocês no vídeo anterior, quando eu falava dos hidrocarbonetos, falei da molécula polar, da molécula apolar, daquela que tem afinidade com a água, daquela que não tem afinidade com a água. O que vai acontecer com a polaridade do álcool, né? Os álcools, eles possuem uma parte da cadeia deles. É polar, que é a parte onde tem a hidroxila, e a outra parte, que é formada de carbono e hidrogênio, que é a cadeia carbônica, ela é apolar. As moléculas que possuem átomos de carbono na cadeia tendem a ser polares. Poucos átomos de carbono na cadeia tendem a ser polares. Repetindo, as moléculas que possuem poucos átomos de carbono na cadeia tendem a ser polares. Mas conforme a cadeia ela vai aumentando, ela tende a ser apolar. Além disso, os poliálcools são mais polares que o monoálcool. Vocês já sabem, né, o que é o conceito de um poliálcool e de um monoálcool, né? Quando a gente fala de poliálcool, monoálcool, é a quantidade de hidroxila presente naquela cadeia, tá? Ele vai ser o monoálcool quando só tem uma hidroxila e poliálcool quando tem 3 ou mais hidroxilas presentes naquela cadeia. Certo? Aí vamos continuar, né? Falando em relação à solubilidade do álcool. O que é a solubilidade? A capacidade
que aquele determinado material composto tem de se dissolver em água, solubilizar em água. Os álcools de cadeia curta, que possuem maior tendência polar, são bastante solúveis em água, porque suas moléculas realizam ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Aí volta lá que eu falei para vocês em relação à ponte de hidrogênio, né? E conforme a cadeia vai aumentando, a tendência a polar. Os álcools vão ficando insolúveis em água. Monoálcools com 4 ou 5 carbonos na cadeia são praticamente insolúveis em água. Porém, os poliálcools possuem mais hidroxilas, que realizam ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Assim mesmo, possuindo uma cadeia carbônica maior, quanto mais hidroxilas o poliálcool apresentar, mais solúvel em água ele é. Tá? Então, quanto maior a cadeia carbônica que você tem, mais solúvel aquele composto vai ser em água. Aí nós chegamos agora para finalizar nessa parte das propriedades físicas, o estado físico e falar também em relação à densidade, tá? Os monoálcools de 12 carbonos ou menos, eles estão no estado físico líquido. Acima disso, eles são sólidos, tá? Os poliálcools com 5 carbonos ou menos, eles vão ser líquidos. E quando eu tenho 6 carbonos ou mais, eles vão ser sólidos, tá? Em relação à viscosidade dos álcools, aumenta-se o número de hidroxila aumentar. Em relação à densidade, o que a gente vai perceber? A densidade dos monoálcools é menor que a da água, ou seja, eles são menos densos que a água, tá? Água líquida. Aí eu coloquei aqui para vocês o exemplo, a densidade do álcool sendo 0,79 gramas por centímetros cúbicos, e a da água nós já sabemos que a densidade da água é 1,0 grama, ou seja, só 1 grama por centímetros cúbicos, tá? Então, gente, essa parte aqui, as propriedades físicas do álcool, trouxe essas informações para enriquecer um pouco mais o nosso conteúdo, certo? E vocês ficarem sabendo um pouco mais em relação ao álcool, né? Também irei passar um texto para vocês darem uma pesquisada, fazerem uma leitura e compreenderem um pouco mais a fundo sobre o álcool que tanto nós necessitamos nesse tempo de pandemia. Estamos utilizando, né, o álcool 70 como meio, né, de combate, como meio de cuidado, meio de asepsia, para poder nós evitarmos a contaminação, né, com este novo coronavírus, tá certo? Então é isso, muito obrigada e até o próximo.